públicas para o setor. É com grande satisfação que passamos a palavra ao doutor Gustavo Nassif. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Nassif. Para mim é um prazer estar aqui nesse fórum com vocês. Queria começar agradecendo muito o convite da ABAR para estar aqui presente, então uma satisfação. A EPE é uma instituição que lida muito com a ABAR, a gente tem muitas interações com a ABAR. É também uma satisfação, porque o evento também é coorganizado pela UF, como foi dito aqui, eu fiz uma parte grande da minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal Fluminense. Tenho também um prazer especial de ter meu pai aqui na plateia, que é professor da Universidade Federal Fluminense, o professor Emanuel veio prestigiar esse evento, também da Engenharia de Produção da UF. Então, são muitos prazeres nesse momento de estar aqui falando com vocês e com todos vocês. E a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho, né, sobre transição energética, né? E quando chegou o convite desse evento, eu falei, nossa, poucas coisas como a transição energética exigem tanto governança, estratégia e inovação. Então, assim, o nome do evento é também uma tradução do que é transição energética. Então, fiquei também especialmente feliz por ter essa oportunidade aqui. Desculpa, eu falo um pouco alto. Vou tentar me controlar aqui. E eu vou tentar, entendendo que o público aqui, nem todos são especialistas em energia, vou tentar passar um pouco sobre o contexto de energia no Brasil. O Brasil ele tem uma matriz energética que é destaque entre as grandes economias do mundo. Se a gente olhar, por exemplo, as economias do G20, o Brasil é aquele país que tem a matriz com maior percentual de renováveis na sua matriz, que é cerca de 50%, e os demais países, né, apresentam aí outros percentuais bastante diferentes. O único que chega próximo em termos de energia limpa é a França, mas a França tem uma parte muito relevante da sua matriz baseada em nuclear. Então, do ponto de vista prático, o ponto de partida do Brasil é muito singular. E a gente, como eu mencionei, a gente tem praticamente 50% da nossa matriz energética renovável, né? A gente tem uma forte participação da biomassa de cana, da hidráulica, da energia hidráulica, da eólica, da solar, e também temos uma participação muito relevante da indústria de óleo e gás, como também um elemento importante da nossa matriz energética. Se a gente olhar um pouquinho em perspectiva, né, o que tem acontecido nos últimos anos na nossa matriz energética, a gente vai perceber que algumas fontes, como, por exemplo, eólica, solar e outras renováveis, elas têm ganhado participação ao longo do tempo. Algumas outras, como hidráulica, por exemplo, têm perdido um pouco participação. O gás tem mantido ali uma estabilidade, os demais têm mantido. Então, a gente tem visto um processo de crescente inserção do que a gente, há um tempo atrás, chamava de novas renováveis, mas que hoje já são renováveis consolidadas, como é o caso da eólica e da solar. E quando a gente olha aqui, quem usa energia no Brasil, acho que essa é uma informação bastante interessante, né? Cerca de 2/3 da energia no Brasil ela é utilizada no setor de transportes e nas indústrias. Então, são os dois principais setores que consomem energia no Brasil e, portanto, são setores muito relevantes do ponto de vista do uso da energia. Ali embaixo tem uns gráficos, umas pizzazinhas, que mostram a renovabilidade dentro de cada setor. Então, o setor de transporte, por exemplo, a nossa renovabilidade é de cerca de 26%. Isso pode parecer pouco quando a gente olha 50% de renovabilidade na matriz, mas é um dos casos de sucesso do Brasil, porque a gente tem aqui o etanol, tem o biodiesel, tem uma matriz com renováveis no setor de transporte, que é fruto de muita política pública, inovação ao longo do tempo, então é um caso, de fato, de sucesso do Brasil. Quando a gente olha, e aí não vou me adentrar muito nos detalhes dos outros usos, mas quando a gente olha, por exemplo, a matriz elétrica do Brasil,
o Brasil possui uma posição de ainda mais destaque. Quase 90% da matriz elétrica brasileira é renovável. Isso, se a gente comparar, por exemplo, com o mundo, essa média hoje é da ordem de 30%, ou seja, a grosso modo, temos uma matriz 3 vezes mais renováveis em termos percentuais do que grande parte do mundo. Então, esse é o contexto em termos de geração de matriz elétrica. E quando a gente olha nos últimos anos, né, o que tem acontecido? A hidráulica, que historicamente foi a grande base da nossa matriz elétrica, ela tem perdido um pouco da sua participação para a solar e eólica, e biomassa também, que foram ganhando participação, e isso traz alguns desafios para o sistema elétrico de uma forma geral, que é como acomodar isso e lidar com algumas características de algumas dessas fontes, como, por exemplo, solar e eólica são fontes eminentemente mais intermitentes, né? A gente tem momentos do dia em que a gente tem muito, e vai ter momentos em que a gente não vai ter tanto. Então, a gente precisa ter serviços de flexibilidade no âmbito do sistema para compensar isso. Historicamente, esse serviço foi sempre prestado pelas hidráulicas e pelas termoelétricas, como uma forma de sustentar o sistema. Isso está mudando um pouco e faz parte dos desafios que a gente tem enfrentado quando olha em termos de transição energética. Um terceiro ponto que eu acho que é muito interessante a gente saber, em termos de emissões associadas à energia, muito se fala assim, quando a gente está analisando globalmente, que energia é um grande emissor, e de fato mas quando a gente olha o contexto brasileiro, ele é um pouco diferente do contexto mundial. Se a gente olha mundo, 2/3 das emissões provém de uso de energia. Quando a gente olha Brasil, é 1/3 das emissões que provém do uso de energia. Isso reforça um pouco essa matriz energética do Brasil como uma matriz de destaque e que contribui muito para a sustentabilidade. Se a gente olha alguns outros indicadores de emissões, por exemplo, CO2 per capita e uso de energia, e compara com outros países, com economias desenvolvidas, a gente vê de novo ali o Brasil emite quase 3 vezes menos per capita do que a União Europeia, quase 4 vezes menos que a China. Então, a gente tem uma emissão per capita muito baixa relativamente comparada com esses outros países. A mesma coisa se a gente faz essa comparação no setor elétrico, aí é mais ainda, né? A gente vê ali uma emissão média no Brasil de 55 quilos de CO2 por megawatt-hora gerado, o que é uma posição de destaque mundial. Isso aqui eu trouxe mais para a gente pensar um pouquinho e para todo mundo ter um pouco da visão em termos de energia do que o Brasil hoje tem. Mas se a gente tem uma matriz tão boa, né, e tão renovável, com tantos atributos positivos, por que a gente precisa fazer mais quando a gente está falando de transição energética? Bem, primeiro das questões, acho que todos nós sabemos, né, tem o desafio das mudanças climáticas. Então, há uma coordenação, uma tentativa de coordenação internacional de uma agenda de transição energética para que a gente consiga evoluir e, simultaneamente, tentar emitir o menos possível de energia, o menos possível de CO2 na atmosfera, para, de alguma forma, tentar conter a questão do aquecimento global. Internacionalmente se fala muito do desafio, né, de manter a temperatura global abaixo de 1,5 graus, que hoje assim, já há algumas dúvidas com relação a essa capacidade, vendo o histórico recente, vendo as ações que estão sendo feitas, mas continua sendo um objetivo de longo prazo da transição energética, internacionalmente falando. Adicionalmente a isso, a gente tem que reconhecer que globalmente está havendo uma transformação nas cadeias de valor. Então, eu trouxe aqui para ilustrar isso um pouco, um gráfico da Agência Internacional de Energia, que ela compara os investimentos anuais em indústrias
de gás, óleo, da indústria fóssil, de uma forma geral, com a indústria renovável, e a gente vê uma crescente participação, um crescente maior investimento dessas indústrias renováveis. Então, as cadeias de valor internacionalmente estão se movimentando nesse sentido. E existe internacionalmente, o Dr. Rafael falou aqui na palestra anterior, um jogo geopolítico associado a isso, né? Grande parte dessas cadeias de valor associadas às novas tecnologias estão hoje muito concentradas na China. E os países internacionalmente hoje interpretam isso como algum risco e estão se movimentando no sentido de criar ambientes em que essa redução ao longo do tempo se reduza, tanto para evitar um pouco impactos muito significativos de eventuais choques na cadeia de suprimento, né? Ou seja, quando a gente diversifica, a gente tem uma maior capacidade de resposta em momentos de choque, seja em crises como a guerra do Irã, que a gente está presenciando, seja em impactos como a gente presenciou alguns anos atrás na Covid. Essa concentração de uma cadeia de suprimento em um único país é sempre uma questão de uma certa fragilidade, e então grande parte dos países tem se movimentado nesse sentido. Um outro ponto que também é muito relevante nesse contexto de transição e que traz um pouco essa perspectiva de por que e o que se pode fazer mais, é que as novas tecnologias elas são, em grande parte, muito dependentes, muito mais intensivas em minerais. Estudos da IEA, por exemplo, apontam que para a gente atingir cenários de neutralidade climática lá em 2050, a gente precisaria de cerca de 40 vezes mais minerais do que o que a gente produz hoje, ou seja, há uma pressão sobre a indústria mineral no sentido de termos mais minerais, o que dialoga um pouco com uma das vocações do Brasil, que o Brasil também é um país cuja mineração possui um grande destaque, né? Então, essas agendas entre energia e mineração, elas têm se aproximado de uma forma muito significativa. E agora... e aí eu trouxe um exemplo, porque muitas vezes a gente fala desse contexto de mineração e a gente fala, mas, poxa, mas por que tanto assim, né? Um carro elétrico típico, por exemplo, ele exige 6 vezes mais minerais do que um carro a combustão interna. Ou seja, para produzir um veículo elétrico, eu vou precisar de muito mais mineral do que um veículo a combustão interna. Um parque eólico terrestre também exige, eu acho que ali o número está falhando, mas se eu não me falha a memória, é cerca de 9 vezes mais recursos minerais do que uma usina, uma UTE, por exemplo. Então, exige muito mais minerais. E a gente tem visto, ano após ano, que isso já tem se tornado a realidade. Então, na EPE, por exemplo, a gente tem o plano decenal de energia, que é o nosso plano que olha os próximos 10 anos. A gente, por exemplo, olhando só o setor de eletricidade, a gente projeta uma expansão da capacidade de geração elétrica da ordem de 35%, capacidade instalada, enquanto a composição mineral dessa matriz ela aumenta da ordem de 50%. Isso indica um pouco que o quão essas novas tecnologias são intensivas em minerais. E ali embaixo tinha um disclaimer, a parte de baixo eu estou acabando não falando muito, que tem um ponto que é muito interessante, que dialoga muito com a transição brasileira. Veículos a combustão interna, como o que a gente produz aqui no Brasil, flex, que podem usar etanol, eles têm uma possibilidade de descarbonização que a gente chama de drop-in, que é, olha, eu uso etanol e, ao mesmo tempo, eu reduzo a pegada de carbono e ele exige menos minerais do que um veículo elétrico. Então, quando a gente está falando de transição energética, a gente tem muitas nuances que a gente deve explorar e deve estar sempre atento àquelas nuances que fazem mais sentido para o contexto brasileiro, né? E, assim, do ponto de vista do desafio, né, dos desafios, quais são os desafios que a gente enxerga, né, olhando para frente, em termos de transição? Eu acho que
é o desafio da expansão da infraestrutura energética. Então, o Brasil e grande parte das economias emergentes, né, se a gente olhar esse mapa, ele ilustra um pouco a necessidade de energia adicional dos países. Os países em desenvolvimento, eles naturalmente precisam de mais energia para se desenvolverem, considerando uma perspectiva futura, e, portanto, necessitam desenvolver infraestruturas adicionais. E aí, infraestruturas adicionais, a gente vai falar de capacidade de transmissão, de novas tecnologias de geração, mas também de infraestrutura associada ao gás natural, que tem um papel muito importante na indústria, que vai ter um papel muito importante na eletricidade. Então, infraestrutura, no geral, vão ser mais necessárias. E, de novo, quando a gente olha do ponto de vista do Brasil, a gente tem essa vantagem, que é ter um sistema muito renovável, mas esse sistema muito renovável ele também tem que ser mais resiliente num contexto de mudanças climáticas. Então, se a gente está falando que uma parte significativa da nossa matriz hoje depende de hidrelétrica, depende de biomassa, depende de eólica, e quando a gente olha o contexto de mudanças climáticas, os regimes que governam essas fontes de geração estão todos em mudanças, isso também expõe, né, expõe essa necessidade de desenvolver infraestruturas que sejam cada vez mais resilientes e que consigam lidar também com essas mudanças esperadas, seja nos padrões da água, seja nos padrões dos ventos. Então, esse é um desafio. E, do ponto de vista do setor elétrico, a gente tem um robusto sistema de transmissão, que hoje tem mais de 170 mil quilômetros de comprimento. A gente projeta que isso vai crescer muito mais nos próximos anos, justamente por uma necessidade de expansão dessa infraestrutura. Um outro desafio muito importante, muito relevante, é a necessidade de descarbonizar os setores. E aí, quando a gente fala de descarbonização, e a gente olha alguns setores, eles são o que a gente chama muito no jargão da energia, de difícil abatimento ou de hard abate, né? Que são alguns setores que usam energia e que essa energia é de difícil substituição. Né? Então, a gente fala muito em possibilidades de substituição e algumas indústrias que teriam mais ou menos propensão a mudar, mas algumas dessas, só para a gente citar aqui, né? Siderurgia é uma indústria muito energointensiva e que, embora algumas rotas, por exemplo, apontem para uma possibilidade de eletrificação de alguns processos, de uso de hidrogênio em outros processos, ela ainda faz uma demanda por calor muito significativa e que, portanto, é muito desafiador você pensar em trocar esse processo. Como eles, também temos outros. Né? A aviação é um caso muito famoso, né? Porque a gente tem o querosene, que é derivado do petróleo. Por outro lado, a gente tem uma série de medidas para desenvolver os SAFs, que são os combustíveis sustentáveis. E como esses, a gente tem uma série de outros segmentos. Um outro desafio que é muito relevante quando a gente fala em termos de transição energética é justamente o desafio de reduzir as desigualdades energéticas. Então, a gente sempre fala, olha, o Brasil são vários países dentro do Brasil. Né? A gente tem um estudo lá na EPE, que eu acho que ele é bastante interessante, bastante representativo dessa amplitude de Brasis que a gente tem dentro do Brasil, que a gente fez uma análise do consumo per capita regionalizando e até o nível de município. A gente viu que dentro do país tem municípios que consomem tanto quanto uma economia como Marrocos, por exemplo, em termos de eletricidade, mas também vai ter lugares em que se consome tanto quanto no Japão. Ou seja, há diversos países dentro do Brasil, alguns deles com necessidades adicionais em termos de energia, e é necessário que, do ponto de vista do planejamento, a gente também esteja sempre atento à possibilidade de impulsionar essa agenda. Um outro desafio, e aí eu só quis trazer muitos desafios para a gente ver o quão complexo é essa questão de transição energética, é um desafio que está muito
no mainstream agora, que é justamente os sistemas elétricos se adaptarem ao que a gente chama de novos consumidores energointensivos. E quando a gente fala de novos consumidores energointensivos, a gente está falando de data centers, por exemplo, de plantas de hidrogênio, por exemplo, que elas podem demandar quantidades de energia muito grandes. Então, no nosso plano decenal PDE 2035, por exemplo, mapeando apenas cargas novas com pedido de parecer de acesso no Ministério de Minas e Energia, a gente chegou a um total de 54 gigas de pedidos. Isso é muita coisa. É claro que a gente entende que nem tudo isso vai se materializar, existe um efeito especulativo, são indústrias, tanto hidrogênio quanto data centers, que ainda estão se movimentando, então tem toda a questão ainda de um desenvolvimento, mas isso muda muito a lógica do sistema, né? Porque era um sistema, tradicionalmente, que a gente projetava um consumo e um comportamento da carga que era um pouco mais homogêneo, e hoje você pode ter uma planta, e a gente ouve aí, tem notícias na imprensa, de projetos de plantas de data centers, por exemplo, com 5 gigas de projeto, que é uma quantidade de energia assim, muito significativa. E isso a gente tem visto essa evolução. Data center, de fato, é uma indústria que tem crescido no Brasil. Se a gente olhar dados internacionais, recentemente estava lendo um relatório da IEA, e eles citam em algum momento que, no ano passado, as 5 maiores empresas de tecnologia investiram mais do que toda a indústria de óleo e gás globalmente. Isso mostra um pouco o apetite dessas indústrias pelo modelo de negócio que eles estão desenvolvendo, que é um modelo de negócio muito energointensivo. Além disso, a gente tem muitos desafios associados a uma descentralização, que é o que a gente fala muito, né? Uma micro e mini geração distribuída, que está muito associado à questão dos painéis fotovoltaicos nas casas e residências, e que saiu de quase zero em 2013 para 40 gigas hoje. A gente projeta que isso deve continuar crescendo nos próximos anos, então é um desafio também. E, por fim, tem um desafio que acho que é muito comum a todos os países, que é o desafio de financiar essa expansão desse contexto em mudanças tão significativas. Se a gente olha, por exemplo, alguns relatórios da IEA, ela diz que para uma transição que busque a neutralidade climática em 2050, é necessário, por exemplo, economias emergentes, como é o caso do Brasil, aumentar o investimento em cerca de 6 vezes o que é feito hoje. Se a gente vê cenários menos agressivos em termos de redução de carbono, a gente está falando de 3 vezes. Mesmo assim, são volumes de investimento muito significativos e que trazem uma série de desafios. E aí, aqui eu prometo que a gente já está caminhando para uma parte mais final aqui da nossa apresentação, mas eu quis trazer esse contexto, depois um pouco dos desafios, e depois falar um pouco do planejamento energético, porque o planejamento energético é o objeto de estudo da empresa de pesquisa energética, da qual eu faço parte. Eu esqueci de falar isso no começo, né? A EPE é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como função subsidiar os estudos técnicos para o Ministério, desenvolver os estudos técnicos para o Ministério, que vão fundamentar as políticas energéticas no Brasil. Então, a gente precisa fornecer ao Ministério uma série de estudos, e aqui no material eu botei várias coisas dos nossos estudos, mas a gente desenvolve uma série de estudos. E um deles, que é muito querido e dialoga muito com essa agenda de governança, de inovação, é o Plano Nacional de Energia, que é o plano de longo prazo do governo brasileiro. É um plano que olha, e energia, a gente fala longo prazo, gente, é longo prazo mesmo, porque quando a gente fala 10 anos, que é o nosso PDE, que eu mencionei, a gente brinca no setor de energia que é quase amanhã, porque os projetos de energia eles levam muito tempo para se materializar. Então,
as decisões que foram tomadas ontem provavelmente vão se materializar nos próximos 5 anos. Então, a gente fala, tudo que foi feito até ontem já é um pipeline de 5 anos. O PDL pega os 5 anos seguintes para fazer planejamento. Já o PNE, que é o nosso plano de longo prazo mesmo, ele olha 30 vezes para frente. E como organizar essa agenda em termos de planejamento e de planos é importante para que o país consiga ter uma visão de estratégia de longo prazo. E aqui eu trago um slide também fazendo uma certa propaganda do nosso trabalho, que é o reconhecimento internacional, e aí eu trago referências da Agência Internacional de Energia, mas também do G20, reconhecendo essa atividade de planejamento energético como fundamental para os países terem capacidade de dialogar com todos aqueles desafios que a gente trouxe ali, né? Como que a gente consegue, por exemplo, aumentar os investimentos em infraestrutura? Bem, é importante para os agentes privados que o governo dê uma visão do que ele espera fazer nos próximos anos, como ele enxerga a evolução desse tema, para tornar aqueles projetos críveis e também ajudar um pouco nessa questão da ambição. Então, dito isso, eu vou trazer aqui alguns elementos do nosso Plano Nacional de Energia, que está agora na sua 3ª versão. Essa versão está fresquinha, a gente acabou de publicar ela. Publicamos ela para consulta pública no começo do ano. Agora estamos em fase final de responder a consulta pública para partir para a publicação. Como a gente falou, o planejamento e os planos de longo prazo, eles não são projeções. A gente não está falando ali de querer acertar o futuro ou de achar que a gente tem uma capacidade de evidência muito grande. Mas a gente usa ferramentas de planejamento que ajudam a gente a lidar com essa incerteza crescente e gritante e múltipla, né? Como a gente viu ali. São muitos desafios, são muitas incertezas, são muitas possibilidades, são muitos futuros possíveis. E a gente usa, né, no Plano Nacional de Energia, técnicas de cenarização em linha com o estado da arte, né, das técnicas prospectivas de cenarização, para a gente extrair dali futuros possíveis e que possam subsidiar a formulação de políticas públicas. Quando a gente olha para o longo prazo, a gente enxerga algumas tendências, né, fazendo esse exercício de prospectiva, né, a gente olha algumas tendências, como as transformações na geopolítica, seja ela em torno de movimentos de descarbonização, seja ela em torno de movimentos disruptivos, como a gente tem presenciado, alguns países se afastando de uma agenda de descarbonização, isso também é parte de um movimento internacional. A gente vê mudanças climáticas e segurança energética como temas centrais nas agendas de governos, dos governos internacionalmente. Todo governo tem um pouco dessa pegada. É claro, alguns têm muito mais de segurança energética do que de descarbonização, outros vão ter menos, mas são tendências bastante consolidadas. A questão da inovação para a transição energética, transformação para sistemas de baixo carbono. Eu não vou elencar todas aqui, mas eu vou pegar a 7ª ali, porque acho que também dialoga muito com o tema do evento, que é justamente a importância crescente da integração entre as políticas públicas, a governança, o financiamento para a transição energética. Então, a gente precisa, e aí isso foi um dos eixos de cenarização, inclusive, essa governança em termos de política pública, ela precisa estar bem estruturada e bem consolidada para que a gente consiga ser capaz de dialogar com essa multiplicidade de desafios. E aqui também, de novo, só para ilustrar, do processo, que eu acho que é um processo que interessa muito para um fórum que está debatendo estratégia, que está debatendo inovação. Nesse processo, a gente, além de listar as tendências, é claro que a gente precisa listar as principais incertezas. E, a partir das principais tendências e das principais incertezas, é que a gente vai criar um range de cenários possíveis que, nesse ciclo do nosso Plano Nacional de Energia 2055, a gente criou ali 6 cenários, a gente criou 6, cenarizou 6,
mas apenas numeramos 3 deles, que um é o Net Zero, o outro é o Transição Alongada e o outro é o Transição Continuada. Algumas das considerações que a gente tem sobre quando a gente começa a fazer esse trabalho é assim: o Brasil tem uma vantagem estratégica no setor de energia. Seja porque a gente tem muito recurso renovável, então a gente estima lá no caderno de recursos que a gente tem hoje recurso renovável para atender 5 vezes a demanda energética do Brasil, só de renovável, hoje com os recursos que a gente tem. E então a gente tem um lado renovável muito forte, mas a gente também tem muitos recursos de óleo, gás, petróleo, e se a gente olhar para esse lado, a gente tem recursos para atender 70 vezes o consumo energético anual do país hoje, ou seja, a gente também tem muito recurso. E dialogar com essas duas questões, né, os recursos renováveis, os recursos fósseis, é uma questão muito importante, né, da transição energética. Eles não são necessariamente antagônicos, eles, na verdade, podem evoluir de forma a um se beneficiar um pouco dos benefícios que o outro traz, né? A gente tem setores que é muito difícil substituir o óleo e gás, a gente vai ter setores, por exemplo, em que o gás pode substituir muita emissão de carbono, ou substituir algumas fontes que hoje estão lá. Então, a gente tem que sempre olhar um pouco, né, e sempre reconhecer também o potencial econômico que a indústria de óleo e gás traz para o Brasil. Então, são diálogos que a gente tem que sempre trazer quando a gente está falando de transição energética. Os cenários que a gente fez, e aí eu vou tentar ser bem breve aqui, eu vou passando bem rápido, tá, gente? Todos eles, a gente projeta crescimentos econômicos bastante substanciais, justamente porque são desafios de expansão, né? E quando a gente olha isso, a gente vê que o consumo de energia ele pode crescer entre 1,6 e 2 vezes o que a gente tem hoje, em termos até 2055. Mas se a gente olha, por exemplo, nesse contexto, quais são os grandes destaques? Eu diria que a gente tem 2 grandes destaques, embora seja difícil elencar só 2, mas um deles é um papel crescente de eletrificação, ou seja, a gente já tem visto nos últimos anos a eletricidade ganhando espaço na matriz, então a gente tem visto um crescimento da eletrificação, mas a gente vê que existe bastante espaço. Então, se a gente falou ali no outro slide que o consumo de energia como um todo vai crescer entre 1,6 e 2 vezes, o consumo de eletricidade a gente enxerga nesses cenários que pode crescer algo entre 2,6 e 4,2 vezes, ou seja, vai ganhar bastante share nesse horizonte. Além disso, um outro elemento muito importante para a estratégia de transição do Brasil são os biocombustíveis. Biocombustíveis, enfim, dialogam muito com a realidade brasileira, existe muito potencial, eles dialogam, inclusive, para abrir espaço em termos de emissão para, por exemplo, o uso de gás, o uso de óleo, porque, se associado, por exemplo, com captura e sequestro de carbono, eles podem ser emissores negativos, né? Ou seja, eles estão capturando CO2 do ar e armazenando. E, do ponto de vista da custo-efetividade, são medidas que fazem bastante sentido quando você está falando em descarbonização. Eficiência energética também é outro ponto muito importante quando a gente está falando em transição energética, em olhar ao longo prazo. Nos nossos cenários, a gente enxerga possibilidades, e é claro que, com muita política pública, muita coordenação, muitos esforços, possibilidade da gente evitar, em termos de consumo de energia, cerca de 25% do consumo que a gente quer,